Olá pessoal, alunos do nono ano do ensino fundamental. Vamos iniciar a nossa videoaula de número 4, tá? Nós vamos iniciar essa videoaula que tem como principal conteúdo a crise de 29. Nós vamos falar nessa videoaula de número 4 da crise de 29, que é referente ao tema 1 do livro 2 de vocês, tá? Tema 1 do livro 2 de vocês, nós vamos passar para o livro 2 e aí nós vamos iniciar falando da crise de 1929. E esses temas, o 1 e o 2, vai ter como principal referência a crise de 1929 e os movimentos totalitários, tendo como principais movimentos o nazismo e o fascismo. Depois nós vamos passar para o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, tá? Primeiramente, para iniciar, né, a fala sobre a crise de 29, nós vamos ter que entender como essa crise iniciou. Nós vamos ter que fazer um paralelo de 10 anos. Nós vamos ter que pegar de 1919 a 1929. Por que nós vamos ter que pegar de 1919 a 29? Justamente esses 10 anos, professor. Porque em 1919 chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela chega ao fim, e aí essa guerra ela trouxe problemas, ela acarretou problemas econômicos para alguns países europeus, principalmente para dois, né? Inglaterra e França. Por quê? Porque foram países que sofreram com os ataques alemães, tá? Também foram países que sofreram com problemas epidemiológicos. A gripe espanhola, tá? A gripe espanhola, ela foi uma doença que devastou principalmente a França. Era um vírus, influenza, tá? Depois a gente fala sobre isso relacionado ao Brasil. Foi uma pandemia que aconteceu naquele período, e a França, muitos soldados franceses foram contaminados e a doença se espalhou pela França. Então, mais um problema econômico para a França. E além da guerra ter sido dentro da Europa, tá? Uma coisa é os Estados Unidos, tá aqui na América, e mandar todo o seu aparato militar lá para a Europa para confrontar com as tropas alemãs lá no continente europeu. Outra coisa é a guerra ser aqui em campo norte-americano, os norte-americanos serem bombardeados aqui, enfim. Os campos europeus foram totalmente devastados pela Primeira Guerra Mundial. Então, a crise, os problemas econômicos que foram enfrentados por esses dois países foram problemas elevadíssimos. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, quem sai como o grande expoente econômico da época? Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América saem como o grande expoente, a grande potência econômica daquele período. E quem era a grande potência econômica daquele período antes dos Estados Unidos? A Inglaterra. Se lembra quando a gente estudava sobre o Império no ano passado, a gente falava muito sobre isso, que a Inglaterra mandava e desmandava no Brasil, que a Inglaterra era a principal potência econômica, enfim, nós sempre falamos sobre isso. E não deu outra. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, quem estava em cima caiu e quem estava embaixo subiu. Os Estados Unidos chegou ao patamar de grande potência econômica mundial, número 1, e ainda hoje continua lá, tá? E aí os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, e depois vai haver um grande surto industrial dentro da dentro dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entra a década de 1920 como além de uma grande potência no campo econômico, mas também no campo social, no campo político, enfim. Os Estados Unidos vai ter um crescimento industrial de 50%. Aqueles países, França e Inglaterra,
que saíram prejudicados com a Primeira Guerra Mundial vão comprar produtos norte-americanos, vão pedir dinheiro emprestado para os Estados Unidos para poder se recuperar desse problema seríssimo que esses países estavam enfrentando. E os Estados Unidos estavam lá com o produto para fornecer e com dinheiro para emprestar. E aí os Estados Unidos entra a década de 20 como a década feliz, tá? Os anos felizes. Como nessa imagem que vocês estão vendo aí, uma família, uma geladeira repleta de comida, uma geladeira repleta de alimentos, um pai feliz chegando do trabalho, a criança enchendo a geladeira com produtos trazidos pelo pai. Vocês podem até perceber um carrinho de brinquedo de uma dessas crianças cheio de tomate, ali o outro menino com a menina, enfim, muita fartura, né? Não faltava comida na mesa do norte-americano, e muita comida. E com isso, os Estados Unidos passou a superar, né? Se superar como uma grande potência, tá? O empregado, o cidadão norte-americano, ele basicamente não tinha nada do que reclamar. Produção econômica em 50% depois da Primeira Guerra, aumentou. O estímulo ao consumo, o norte-americano ele vai consumir, o governo ele vai dar incentivo para o norte-americano consumir. O governo ele vai chegar lá no norte-americano e vai dizer assim: olha, eu estou te dando aqui um salário para tu vai poder comprar carro, a tua mulher, a dona de casa, ela vai poder comprar geladeira, ela vai poder comprar uma máquina de costurar, ela vai poder comprar um fogão, na tua casa vai ter eletricidade, enfim. A vida do cidadão americano ela vai se transformar, ela vai mudar radicalmente. Os salários eles vão aumentar, de 20 a 30%. Então, o norte-americano ele vai ter o prazer de ter um dinheiro, vai ter uma sobrazinha no salário dele, ele vai consumir. E isso é que o governo mais queria naquele momento, tá? A inflação vai estar muito baixa. Segundo informações, a inflação mais baixa da história dos Estados Unidos, tá? E o desemprego em pequena escala. O desemprego norte-americano, naquela época, ele vai chegar aos 4%. Uma taxa de desemprego bem pequena, tá? Bem pequena. E infelizmente essa superprodução, esse consumo exagerado vai levar a uma quebra no caso da Bolsa de Nova York no ano de 1929. Passaram-se vários anos nesse consumo, a produção em larga escala se lotou as fábricas, houve um investimento gigantesco nas ações da Bolsa, só que no dia 24 de outubro de 1929, a quinta-feira negra, houve a queda da Bolsa. As ações da Bolsa de Valores, elas despencaram. Por quê? Porque houve uma superprodução, acabou se produzindo mais do que se consumia, né? O exemplo disso, começou se produzindo 1.000 geladeiras no mês, depois as indústrias começaram a querer produzir 10.000, o consumo está muito grande, vamos produzir 100.000, e aí essa produção em demasiadas formas acabou fazendo com que as ações da Bolsa despencassem. Quando as ações da Bolsa despencaram, houve além da especulação financeira, houve uma quebradeira geral. O que as empresas puderam fazer sem poder produzir mais? Quebraram. E aí, quando elas começaram a quebrar, elas tiveram que criar alternativas para poder sair da crise, Como eu já falei para vocês, essas vendas de produtos para a Europa fez com que a cada dia que passasse aumentasse a produção. E aí, dentro de um aumento de uma produção, existe uma especulação. Especula-se que hoje se produza dentro do mercado 100.000 automóveis.
e o investimento é em cima de 100 mil. Se produzir 50 mil, vai dar uma quebradeira. Se produziu 100 mil e só vendeu 50, vai acabar provocando uma quebradeira, principalmente por conta de que as ações da bolsa acabaram caindo, sofreram essa queda, e aí a moeda norte-americana acabou ficando desvalorizada, e os norte-americanos, né, os estadunidenses, acabaram tendo que lotar filas como essa que vocês estão vendo na imagem aí. Que fila é essa? É uma fila de pessoas procurando emprego, tá? Pessoas procurando emprego. O desemprego ele saiu de 4% e foi para 37%. Então, uma mudança elevadíssima, tá? Os preços das coisas começaram a cair, a despencar. Os automóveis começaram a cair de preço, geladeira. As pessoas começaram a se desfazer daquelas coisas que elas fizeram o famoso investimento. Uma geladeira nova, uma máquina de costurar, um automóvel, enfim. Detalhe, vendendo barato, vendendo bem barato. A produção ela teve que diminuir por conta disso, porque o mercado ele parou, não se produzia mais nada. A especulação financeira, que nem eu já falei para vocês, e as empresas acabam decretando falência. Junto com as empresas, um outro grupo também acabou entrando em problema financeiro sério, que foram os banqueiros, né? Os banqueiros que viviam de empréstimo, não tinham mais para quem emprestar dinheiro, e aí ficaram com esse dinheiro guardado, e aí o que eu vou fazer com esse dinheiro se eu não tenho para quem emprestar, e não tinha como investir, e aí muitos bancos acabaram quebrando. Os Estados Unidos ele não é como o Brasil, tá, pessoal? Os Estados Unidos até hoje eles têm muitos bancos, tá? Mais de 1000 bancos. Então os investimentos eles são feitos de inúmeras formas, tá bom? E demissão em massa, 15 milhões de desempregados. Imagina aí, 15 milhões de pessoas desempregadas, as pessoas perderam o emprego. Olha só essas duas imagens, né? Lá atrás nós vamos ter uma imagem de um carro, né? O pai, a mãe, os filhos, aquela coisa toda, aquela alegria. E na frente nós vamos ter uma fila de desempregados, né? Pessoas atrás de emprego. Ali era um cartaz de propaganda, né? Cartaz de uma propaganda falando sobre a nova vida do norte-americano. E bem no cartaz está aí o pessoal na fila atrás de emprego. É muito comum nos Estados Unidos o pessoal lotar fila para sopa, comida, né? O pessoal distribuía sopa nas ruas do governo, porque comida mesmo para o pessoal consumir estava difícil. Nesse período também vão surgir os gangsters, né? Década de 20 surgiu os gangsters. Os gangsters vão ser grupos especializados em dar golpes, em praticar roubo, em traficar produtos ilegais, contrabando, enfim. A figura de um filho de um descendente de italianos chamado Capone, né? Depois vai ser chamado de El Capone. Ele vai liderar um grupo mafioso nesse período. O governo, uma grande quantidade de crimes vão ser praticados nesse período, sendo que o governo norte-americano vai ser obrigado a proibir o consumo de bebida alcoólica. A lei seca naquele período. O governo vai estipular a lei seca naquele período, justamente por conta dos problemas de criminalidade que vão ter naquele período. Nessa outra imagem que vocês estão vendo aí, a pessoa está vendendo um carro, me compre este carro, né? Mais ou menos isso, que por conta da crise eu tive que vendê-lo, eu tive que me desfazer desse carro, com uma plaquinha aí de $100. Um carro desse, né, provavelmente custou entre 5 a 10 mil dólares, e está sendo vendido por esse preço. E a pessoa ainda nem encontra venda
para uma situação que está. Tá? É muito comum vender geladeira por 10, 20, 30 dólares por conta da questão financeira para a época, tá? E aí o New Deal, que significa novo acordo, o presidente que foi eleito em 1932, salvo engano, Franklin Delano Roosevelt, ele cria uma espécie de plano econômico para poder sanar esse grande problema econômico que os Estados Unidos estavam passando, que vai ser o New Deal, né, que significa novo acordo. Então, inúmeras medidas ele vai adotar. A primeira, pasmem, né, a intervenção do Estado na economia. A intervenção do Estado na economia, professor, não era um plano, basicamente, uma ideia basicamente de países que tinham como socialismo, né, como forma de forma política e econômica. Sim, mas houve-se a necessidade do Estado fazer intervenção na economia porque as empresas estavam quebradas. A ideia do Estado americano, desde o seu princípio, não era o liberalismo econômico, deixe fazer, deixe passar, o mundo anda por si só, o Estado faz uma coisa, as empresas fazem outra e assim administram juntas o país. Sim, mas naquele momento as empresas estavam com problemas econômicos, coube ao Estado tomar de conta, né, chamar para si a responsabilidade. E aí o nosso querido amigo Franklin Delano Roosevelt resolveu fazer toda a intervenção na economia e chamou a responsabilidade para si, criando inúmeras situações. A primeira, concedendo empréstimos, mas antes houve uma grande quantidade de realização de obras públicas. Como que isso acontece? Ele percebeu que realizando grandes obras, eu vou dar um exemplo para vocês, construir um rodoanel. Um rodoanel é uma obra gigantesca. Nessa construção eu vou precisar de 2.000 funcionários. Contrata-se esses 2.000 funcionários, bota esse pessoal para trabalhar. Pega dinheiro e injeta na economia. Como? Pagando o salário desse pessoal. Pagando o salário desse pessoal, esse salário volta para a economia. Como? Quem recebe o salário vai comprar alguma coisa, vai pagar um aluguel, vai comprar uma roupa, vai comprar uma comida, vai comprar um calçado, vai comprar alguma coisa. Esse dinheiro volta para a economia. E aí esse dinheiro voltando para a economia, ele vai fazer com que esse dinheiro circule e a economia aos poucos vai voltando normalmente. 1936 para o início de 1937, os Estados Unidos já estavam se recuperando economicamente. E aí, em 1939, infelizmente, o mundo se mete em uma outra guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. E aí ele também vai criar o seguro-desemprego, até porque os Estados Unidos é um país que possuía, na época, cerca de 15 milhões de desempregados. E aí, com esse seguro, as pessoas automaticamente vão fazer o quê? Com o seguro, vão poder sobreviver. Através dessa sobrevivência, elas vão comprar alguma coisa, elas vão consumir algo. Também ele vai fazer um investimento no campo. Ele vai conceder pequenos empréstimos para pequenos agricultores, porque a produção agrícola norte-americana estava voltada para o comércio europeu, e aí a produção agrícola não podia parar. Também, além disso, um dado muito interessante: quando os Estados Unidos caem, muitos países na Europa caem. O sistema capitalista ele cai. Inglaterra, França, Áustria, Alemanha, Bélgica são países que vão ficar altamente enfraquecidos financeiramente. Um país que também vai entrar na quebradeira geral, o Brasil, que era o principal parceiro dos Estados Unidos. Um país que está lá na Europa que não vai sofrer problemas econômicos por conta dessa queda, quem? Adivinha? Rússia, União Soviética. Por quê? Porque o sistema econômico soviético, implantado pelo Stalin, lembra da aula do Stalin? É um sistema onde o Estado controla tudo. Então, automaticamente, a economia soviética ela não vai ficar tão abalada com a crise de 1929 que atinge os Estados Unidos, tá? E aí, imagens do plano elaborado pelo Franklin Delano Roosevelt, né, o New Deal, as pessoas trabalhando, inúmeras pessoas, um investimento gigantesco, tá, aí em Nova York, para que esse dinheiro voltasse para a economia, tá bom? Crise de 1929 no Brasil, tá? Crise de 1929 no Brasil,
nós vamos ter como principal produto que vai trazer problema é o café. Os Estados Unidos era comprador de 80% do café brasileiro. E imagina o principal comprador, o país que compra 80% do meu café, não poder mais comprar, automaticamente vai interferir na minha situação econômica como exportador. E aí o Brasil tenta de inúmeras formas trazer de volta, tentar respirar nesse período, porque os Estados Unidos, que é seu principal parceiro, estava com problema econômico. Os cafeicultores vão ter prejuízos graves. Imagina, nós estamos no ano de 1929, nós estamos vivendo ainda a política do café com leite. O Brasil, teoricamente, inicialmente, era governado por cafeicultores, pessoas ligadas à economia cafeeira no Brasil. Em 1930 nós vamos ter a Revolução de 30, isso é conteúdo que a gente vai ver mais pra frente. O Getúlio Vargas vai dar um golpe e, através do movimento da Revolução de 30, ele vai dar um golpe e vai tomar o poder, aliado a outras oligarquias dissidentes, tá? Outras oligarquias que vão apoiar Vargas, que era do Rio Grande do Sul, para tomar o poder. E aí a primeira coisa que vai ser feita é a criação do Conselho Nacional do Café. A criação do Conselho Nacional do Café, o café não vai deixar de ser o principal produto brasileiro depois que Vargas assume, mas vai ter que ser criada uma alternativa para poder sair daquela crise. A alternativa foi comprar o café dos cafeicultores, estocar e depois queimar. Por quê? Comprando café, o Brasil o governo não tem o que fazer com esse café, vai guardar e depois vai tocar fogo. E comprou para quê? Para não quebrar os cafeicultores. Então, cerca de 80 milhões de sacas de café vão ser jogadas fora, tá? Vão ser queimadas para que até níveis catastróficos dessa crise diminua e o Brasil, né, conseguisse sair juntamente com os Estados Unidos desse problema econômico aí, tá? Na próxima aula nós vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre nazismo e fascismo, movimentos totalitários na Europa, tá? Um abraço e até mais.